Paz do Senhor Jesus para você, irmão, você que veio de outra religião, seja você espírita, seja xamanita, seja você seguidor do Buda, seja você seguidor do universo dos encantos. Quero desejar a você a paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz encontre repouso na sua vida. E se não encontrar, ela volta para mim. Deus te abençoe. Seja bem-vindo a esse canal. Estamos aqui muito felizes por você estar aqui. E é um privilégio para mim ter você aqui e permanecer aqui. Já de antemão, peço a você que se inscreva nesse canal. Nós precisamos atingir a meta de 1000 inscritos para poder monetizar esse canal. E quando eu falo em monetizar, não é rios de dinheiro que a gente recebe por essas monetizações, não. Mas a não ser que a gente tenha muitos milhões de inscritos, aí já entra comercial e essas coisas, a gente começa a ganhar um pouco melhor. Mas, por enquanto, não. O que eu quero mesmo é que o propósito principal desse vídeo, nesse canal, seja alcançado o objetivo, que é a sua alma. A outra é secundária, porque se eu fosse primar por essa questão monetária, eu não perderia meu tempo para estar aqui, porque são muito pouco, ainda a retenção que nós temos no vídeo. Então, por isso que eu digo que se dependesse de alcançar 1000 inscritos, até porque estamos aí na casa dos 170 inscritos ainda, e por mais que a gente peça, as pessoas, ela também não vai sair se inscrevendo se não tem interesse. Então, é isso. Nós contamos com você, compartilhe, porque dessa forma você está ajudando ao canal a transmitir o Evangelho de uma forma descontextualizada com esse segmento legalista que nós vemos por aí, que são tendenciosos às suas próprias doutrinas criadas por homens. Então esse canal é um canal independente. Nós estamos aqui para tratar de assuntos relevantes à palavra de Deus. Realmente nós temos agora, esse canal teve por nome sempre Ministro do Evangelho, aí eu agreguei o nome da Igreja Primitiva, que eu nem está mais, eu tirei. Por quê, meus irmãos? Porque não é o mesmo canal, O canal da igreja é o da igreja, o pastor André é o do pastor André. Então eu decidi fazer essa distinção, mas eu sou pastor da Igreja Primitiva, com sede em São Paulo, o pastor Joelson Ferreira, que é o pastor presidente. Ok, meus irmãos? Então aqui, se você discordar de algum assunto, você não vai procurar o pastor Joelson, a responsabilidade é minha. Então por isso que eu estou dizendo a você que os assuntos pertinentes aqui são sempre alinhados com a minha denominação. Entretanto, a autonomia eu tenho total para conduzir os estudos bíblicos, e as palavras aqui, os pareceres são algo que vem da minha teologia, que eu aprendi, de algo que vem do meu coração e, acima de tudo, do Espírito Santo. Mesmo que eu fale algo que realmente a teologia tradicional, convencional, não me ensine, eu senti no coração de falar para você, eu vou estar tratando aqui, como por exemplo os dois últimos vídeos, falando sobre alienígenas. Meus irmãos, tem até um testemunho para dar aqui sobre aquele assunto, mas eu não estou sentindo de Deus de continuar com esse assunto, porque eu quero que a sua vida seja edificada, e falar de ET não vai edificar a sua vida em nada. Então eu não quero perder tempo nesse canal com assuntos que só vai trazer conhecimento, Meu querido, eu estou aqui pensando nesses dias aqui sobre Tiago. Tiago, quando se fala em Tiago, eu não sei se você tem um entendimento que há pelo menos 3 Tiagos no Novo Testamento, que nós temos anotado aqui para você. Primeiro é o Tiago, irmão de Jesus. Segundo é o Tiago, o Tiago, filho de Zebedeu, se eu não me engano, salvo engano. Se eu tiver, depois eu corrijo aí na edição. E depois Tiago, o filho do trovão, irmão de João, filho do trovão. Esse Tiago, ele foi o apóstolo de Cristo, correto? Esse aí que morreu lá, decapitado lá em Atos dos Apóstolos por Herodes. Então nós temos aí uma diferença entre os Tiagos, ok? Muita gente aí confunde os Tiagos na Bíblia, acha que todo Tiago é igual. Não, mas nem todos os Tiagos são iguais. Existe o Tiago legalista, existe o Tiago que é o servo da graça de Deus, que vai lá em Atos 15 e foi ali cirúrgico e dá o seu parecer final em um debate que estava ocorrendo exatamente sobre a questão dos gentios e o evangelho da graça de Deus. Qual era a diferença? Então, nós temos na palavra de Deus, irmãos, na verdade são 3 Tiagos. E, na verdade, eu quero falar apenas de um. Eu não vou falar do apóstolo, eu não vou falar do Tiago, filho de Zebedeu, porque não tem muito o que falar desse Tiago aí, filho de Zebedeu. Eu vou falar do Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Quando nós falamos que esse homem era irmão de Jesus, aparentemente podemos achar que isso é uma grande vantagem e que imaginaríamos nós que esse seria o homem que mais confiaria em Jesus, que mais daria apoio ao seu ministério
porque na verdade é assim que pensamos, né, que a princípio, quando na verdade Tiago, irmão de Jesus, vivia com Jesus, comia com Jesus, caminhava com Jesus, possivelmente jogou bola de gude, por assim dizer, trazendo para o nosso linguajar contemporâneo. Mas esse Tiago, que tinha Jesus em sua vida, havia ali algo de antagônico na vida de Tiago. Esse Tiago tinha Jesus ao seu lado, mas ele não tinha Jesus em seu coração. Tiago tinha o físico, o ser humano Jesus, o irmão, a sua irmandade ele tinha. O seu laço, entre aspas, digamos assim, sanguíneo, não era sanguíneo porque nós sabemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas digamos assim, era o seu irmão biológico por parte de mãe. Então vamos colocar nesses termos. Era seu irmão sanguíneo por parte de mãe. Entretanto, esse Tiago, que poderia ser aquele que mais estava do lado de Jesus para apoiar, não apoiou Jesus. Por quê, pastor André? A Bíblia ela vai nos dizer, no livro de Marcos, capítulo 3, verso 21, que nós vamos ler com você aqui agora, que esse Tiago, ele considerou, junto com seus irmãos, irmãs, sua família, que Jesus estava louco, que Jesus havia perdido o seu juízo. Marcos, capítulo 3, verso 21, nos diz assim: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Quando Jesus entrou numa casa, e novamente Jesus ali reúne uma multidão e começa a pregar a sua mensagem, a sua família considera que Jesus tinha perdido o juízo. Jesus vivera como seu irmão até os 30 anos. Com 30 anos, Jesus se declara o Messias, o Filho de Deus. E a sua família o considera louco, fora de si. Aqueles que deveriam ser a base de seu ministério estavam contrariando o seu ministério, estavam tirando o chão, o tapete do Senhor Jesus. Tem algo parecido? Tem algo semelhante que acontece com a gente? Muitas das vezes, é isso mesmo que acontece com a gente. As pessoas que mais pensamos que vão nos apoiar é aquela que nos tira o apoio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero colocar para você é sobre o próprio Tiago, que via Jesus, que ouvia Jesus, que estava sempre com Jesus ali, mas no dia em que ele se declarou o Messias, ele o abandonou ideologicamente, largou Jesus de mão, achou que seu irmão estava louco. Isso me traz, irmãos, aquele cristão que vivem com o Senhor Jesus dentro das igrejas, que vivem com suas vidas, com todo o ritual, vivem na Santa Ceia, vivem fazendo lava-pé no final do ano, vivem com toda a roupagem de cristão, acham que a santidade está no se vestir. Entenda, toda vez, irmãos, que eu falar sobre esse vestimento aqui, eu vou frisar que nós não estamos aqui adotando libertinagem. Quando falamos, nós ensinamos a pessoa a se vestir com pudor, mas não o controle. Ah, que não pode isso, que o cabelo, que não sei o quê, que o batom é Jezabel, e essas coisas realmente nós não pregamos aqui. Então, procure outra linha se você pensa assim. E nós vamos sempre bater nessa tecla aí. Então, meu querido, é esse irmão que acha que a gravata, né, eu uso gravata porque eu gosto. Às vezes você vê aqui que eu vou estar de camisa comum aqui, eu faço vídeo. Eu sou meio de veneta para me vestir. E agora eu tenho me vestido assim porque eu tô com vontade de me vestir, porque ninguém me obrigou a vestir nem botar gravata. Então, meu querido, não é a aparência que vai fazer você virar um cristão. Porque Tiago vivia com Jesus, e quantos vivem com Jesus na boca e não apoiam a verdadeira doutrina da graça de Deus, não apoiam o Evangelho. Então você tem aí dois exemplos numa só pessoa. Primeiro, aliás, duas pessoas. Primeira pessoa de Cristo que não tinha o apoio da família. E segundo, aquele cristão representado no Tiago que vivia ao lado de Jesus, mas não tinha raízes com o Evangelho. Não tinha compromisso com o Evangelho. Quantos estão na vida desse jeito? Querem a bênção de Deus, mas não querem o compromisso com Deus. Querem estar em momentos bons, estar do lado de quem está ali, um pastor norte-americano de renome, que vem visitar a sua igreja, ele quer estar, mas lá do lado do irmãozinho que está pregando a palavra de Deus no trem, esse não, porque aquele irmãozinho lá parece louco. Ah, ficar do lado me vincular ao canal Ministro do Evangelho? Não, porque isso parece meio fora do padrão. E não foi isso que aconteceu. Mas eu quero dizer para você que há uma esperança para esse Tiago. Houve uma esperança.
Porque, irmãos, na nossa jornada, nós podemos ouvir falar de Jesus, assim como Jó ouvia falar de Jesus, e ele disse: antes eu te conhecia de contigo, de ouvir falar, mas agora eu ando contigo. E essa experiência Tiago também teve. Tiago, ele conheceu o seu irmão, Jesus, e comia com ele, mas ele também teve um encontro com o Cristo ressurreto. E a Bíblia fala, irmãos, que no momento que Cristo ressuscitou, ele chamou, apareceu para os apóstolos, mas teve um particular com seu irmão. Então ele teve que falar com seu irmão daquilo que realmente o seu irmão até então via como seu irmão, mas ali estava o Cristo ressurreto. E ele, quando teve esse encontro com Jesus vivo, glorificado, sua vida mudou. Quantos estão dentro das igrejas, irmãos? Levantando a mão, fazendo tudo bonitinho, como manda o figurino, mas ainda não teve um encontro com seu Salvador. Assim como Tiago. Quantos estão, irmãos, ali com aquela aparência de cristão, mas ainda não tiveram a experiência com Cristo vivo, assim como Tiago. Mas a Bíblia fala que quando esse Tiago, ele encontrou, não o seu irmão, não aquela parte humana, mas quando ele encontrou o Cristo glorificado, ele entendeu de uma vez por todas que Jesus Cristo era o próprio Deus manifestado na carne. E que aquela carne era só um involucro do Espírito de Deus. Mais à frente, o mesmo Tiago, que outrora criticou seu irmão, chamou seu irmão de louco, falou que seu irmão estava fora de si, foi aquele que na reunião em Atos 15 que houve com os apóstolos Paulo, Barnabé, Tito, foi o cirúrgico naquela situação. O menino Tiago agora virou um crente enraizado. Meu querido e minha querida, eu lhe convido a você a ser um crente enraizado, um crente comprometido com a palavra de Deus, um crente comprometido com as Escrituras. Que Deus te abençoe e que, assim como Tiago, você também possa ter um encontro não somente com Jesus da religião, porque talvez você conheça esse Jesus, mas que você possa ter um encontro com Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré, o único Deus e a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Fiquem todos na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Meu querido, mais uma vez eu lhe peço ajuda. Se você quiser contribuir nesse canal, tá aí o QR Code. Se você puder ajudar com R$5, com 2, com 1, se você sentir no coração, vai ajudar. Nem que seja pagar o editor. Que Deus possa abençoar a sua vida, grandemente. Inscreva nesse canal se você sentir no teu coração. Se você chegou até aqui é porque algum interesse houve, então dá essa força pra gente aí, dá uma inscriçãozinha aí, ajuda a gente, compartilhe, porque isso vai traduzir para o logaritmo que realmente esse vídeo está sendo bem aceito e bem proveitoso. Deus te abençoe e até a próxima.